muito importante dizer que há poucos anos atrás a gente tinha vários bolsonaristas ucranianos apoiando Zelensky numa guerra contra a Rússia. Os bolsonaristas ucranianos provavelmente diziam que a Rússia era comunista e que o Zelensky deveria enfrentar o Vladimir Putin. Tudo isso por causa de um incentivo de quem? Dos Estados Unidos. Agora, os mesmos Estados Unidos que colocaram o Zelensky nessa enrascada, e digamos, o Bolsonaro ucraniano nessa enrascada, são os Estados Unidos que estão dando o pé na bunda do Zelensky falando, acabou, não tem mais apoio para a guerra. E agora o Zelensky, sem apoio para a guerra, é obrigado a aceitar a derrota, aceitar os termos de guerra, e o que vai acontecer com ele? São várias as possibilidades, a primeira delas é a que acontece com todo aliado dos Estados Unidos nessas questões de guerra. Morre. Ou é a CIA, ou qualquer outro motivo, simplesmente morre. A outra possibilidade é que antes dele morrer ele seja protegido por uma condenação do Tribunal Penal Internacional. Porque, obviamente, agora que não tem Estados Unidos por trás, os crimes de guerra do Zelensky vão começar a aparecer. Uma coisa que não vai acontecer é o Zelensky viver o resto da vida dele de boa, em paz, como muita gente imaginava que seria, né? Esse Zelensky que ia vencer a Rússia. Mas, e as vidas perdidas na Ucrânia? Será que os bolsonaristas ucranianos que apoiaram o início dessa guerra, nesse momento que estão vendo a Ucrânia derrotada, e não é derrotada pela Rússia, derrotada pelos Estados Unidos que incentivaram a guerra, será que eles estão felizes em terem sido bolsonaristas ucranianos e terem apoiado uma guerra desnecessária? Acho que não. As mulheres que tiveram que fugir da Ucrânia, e muitas delas foram para a situação de prostituição, de miséria em outros países, porque os bolsonaristas ucranianos, eles queriam acabar com Vladimir Putin, com o comunista, que seria para eles o que os bolsonaristas brasileiros dizem que é o Maduro aqui para o Brasil. Não deu certo. Nada disso deu certo. Depois de uma década guerreando em nome dos Estados Unidos, o que a Ucrânia ganha dos Estados Unidos? Um pé na bunda. Então, hoje, nós temos uma situação muito semelhante. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, implorando aos Estados Unidos pela oportunidade de ser o Zelensky brasileiro. O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, pedindo para os Estados Unidos a oportunidade de colocar o Brasil em guerra. E a parte mais interessante, mesmo com essa experiência de uma Ucrânia que se destruiu por entrar em guerra em nome dos Estados Unidos, mesmo com essa experiência de os bolsonaristas ucranianos envergonhados por terem apoiado uma palhaçada dessa, nós temos brasileiros que ainda estão do lado do Eduardo Bolsonaro, mesmo pedindo esse tipo de desgraça para o Brasil. Que Deus retribua essa desgraça para esses brasileiros. Pode ser na forma de um câncer, pode ser na forma de um infarto, mas uma peste burbônica vai transmitir para muita gente, né? Então, se for uma peste burbônica, que seja dentro daquela igreja que eles frequentam, né? Mas que eles sumam da nossa presença. E por tudo isso porque eu sou um cara do amor, tá, gente?